Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos para a segunda parte da poesia do Chacoalho de Amor, recebida pela Elza, através do mentor da Casa de Amor, Poeta Estelar, onde essa poesia chama-se O Despertar da Consciência. E agora, nessa segunda parte, a gente vai falar por que a gente teima em não acreditar, em não olhar para a luz divina que cada um tem dentro de si, que emana do seu coração, através de uma conduta boa, de um sentir. Por que a gente insiste em buscar fora aquilo que todo mundo já tem? Por que é tão difícil de acreditar numa potencialidade grandiosa? No primeiro vídeo dessa poesia, a Renata bem falou que todos nós somos merecedores. E somos. Ela diz também que o despertar não é para A ou B, não, está para todos. Então, a partir desse despertar, por que a gente ainda duvida de algumas potencialidades? Por que a gente tem receio de tentar? E mesmo que a gente erre, mesmo que não seja o caminho adequado para si, mas por que a gente não tenta? Por que a gente acaba se diminuindo e enaltecendo o outro? Porque talvez, assim, de uma forma ilusória, o outro, aos nossos olhos, parece que tem mais, parece que é mais feliz, né? E, na verdade, ele está passando por situações, talvez diferentes das nossas, porque o aprendizado dele é outro. Porém, ele também tem essa essência divina. Todos temos. Então, hoje falaremos um pouco mais sobre isso e para a gente buscar cada vez mais um caminho interno do que buscar fora, sem criar expectativa do que o outro, sem esperar nada fora. E, na verdade, temos tudo. E tudo que a gente insiste em não ver é porque a gente, de alguma forma, se nega a olhar para dentro. Durante a evolução, a gente teve, assim, muitos episódios em que a gente sempre colocou na mão do outro a nossa felicidade, a cura da nossa dor, então buscando, né, em técnicas diferentes, ou então em búzios, no tarô, em alguma coisa, para mostrar o que é o nosso futuro, mas, na verdade, a gente tem dentro da gente todas essas respostas. E a gente também não acredita naquilo que a gente não toca, né? Então, só aquilo que a gente vê, que a gente enxerga com os nossos olhos físicos, rituais, algo que nos convença e que, na verdade, não é a realidade daquilo que é verdadeiro para a gente. Então, a gente não consegue ainda mensurar o quanto de força a gente tem. Então, a gente volta para o início da nossa conversa, a respeito do despertar da consciência. Isso vai trazer para a gente essa segurança da gente enxergar que nós podemos, que nós somos capazes e que nós temos uma luz interior que jamais se apaga. E quando a gente cultiva essa luz, ela ilumina não só a nossa vida, a nossa consciência, mas de todos aqueles que fazem parte do nosso entorno. Mas, assim, isso é gradativo, são crenças que a gente vai trazendo, mas que têm que ser eliminadas nesse processo de evolução, de despertar. Os condicionados, né, a Sim, acreditar que a salvação vem de fora, né? Então, realmente é uma quebra de paradigma, um dogma que precisamos nos libertar, né? Isso de uma forma muito profunda, para que a gente realmente se dê conta dessa essência divina que a Michelle está falando, para que a gente se dê conta do nosso potencial, que essa luz está para todos nós realmente, e basta que a gente tenha esse olhar e não espere do outro, não espere
de fora, né? Tem muita coisa que nos ajuda, que nos apoia, diversas ferramentas, mas, na verdade, é a nossa vontade mesmo de querer mudar, despertar e entender que isso está já dentro de nós, como você falou, somos deuses e essa consciência, ela muda tudo. Mas por que que a gente é tão acostumado a buscar algo fora? Porque nós cerceamos o nosso direito de pensar, de sentir. Nós desejamos, assim, com muito afinco, dar materialidade às coisas. Que tudo seja muito concreto, que tenha concretude em tudo. Eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, eu tenho que cheirar, eu tenho que apalpar, eu tenho que sentir o sabor, o gosto. Então, muitas coisas acontecem justamente devido a essa necessidade. E algo muito maior ainda está por trás. É a desesperança. Hoje, muitas pessoas não conseguem sentir esperança em nada. Elas não conseguem enxergar que há um mundo melhor, que existem pessoas nobres ainda, que existem sentimentos que nós devemos cultivar, que existem relações positivas, que existem desejos genuínos de mudança. E nós fomos educados e condicionados a esperar que uma força maior, a qual, se nós não nos rebaixarmos, não irá nos auxiliar, é quem vai nos salvar. Então, essa energia da salvação, ela acaba trazendo para a gente o salvacionismo, com toda certeza, mas também nos traz a desesperança. Eu não posso fazer nada, porque eu tenho que esperar que alguém me valha. E esse ato de que alguém vai me valer, se este alguém não me valer, então eu estou à deriva, eu estou perdido, eu estou sem rumo, eu estou sem caminho, porque se essa força maior não tiver compaixão e compadecer por mim, eu vou perecer em algum lugar, eu vou padecer na tristeza, na dor. E na nossa realidade do dia a dia, a gente tem uma outra atitude que é a comparação. Então eu me comparo com a Elsa, eu me comparo com a Renata, eu me comparo com a Michele, e o que acontece? A comparação é uma violência sutil. Então, todos os dias nós nos violentamos e vamos perdendo a luz que está justamente no coração, no chakra cardíaco. Por isso, nós na casa sempre dizemos, o chakra cardíaco é o chakra mais judiado do ser humano. Porque muitas vezes a gente esquece de lutar por si, para lutar pelo outro. Então faz a submissão do seu eu e traz o servilismo. Muitas vezes nós nos tornamos egóicos e esquecemos de olhar para o outro. Tudo isso em virtude de buscar o tal amor próprio. Mas que amor próprio é esse que vilipendia a outra alma em detrimento de fazer a sua alma feliz? Então, existem questões aqui que, se a gente ficar aqui falando, a gente pode ficar horas divagando sobre o assunto. Mas a questão maior é o que vocês trouxeram. Por que a gente faz isso? Por que nós somos condicionados a não termos esperança, a não desejarmos essa mudança, a não sustentar uma energia que faz parte de nós e que condiciona a sustentação do planeta como um todo? Porque se nós fazemos essa mudança interna, nós trazemos para nós a harmonia. E essa harmonia reflete nas plantas, nos animais, nas comunidades e na Terra como um todo. Vejam como é a partir de um pensamento criado, aprendido, endurecido. A gente acha que
não pode passar daquele muro, e que aquilo é o certo e vai ser o certo para sempre. Outra forma, que é uma forma que prejudica o seu olhar interno, é quando você acha que você tem que passar aquilo, porque depois que você vivenciar tudo aquilo de ruim, vai esgotar e você vai renascer, mas você acaba se minimizando, você acaba aceitando sem fazer nada, não muda. Então, as crenças, ela não auxilia, né? Acreditar em alguma coisa dentro de si, sim, mas acreditar no que o outro te ensinou fez sentido até algum momento. E na medida que você vai se abrindo, você vai, assim, trazendo consciência, será que isso ainda faz sentido para mim? Aqui a gente sabe que não é fácil se desfazer desses muros, dessas crenças. Às vezes a gente nem percebe que a forma como a gente pensa é realmente uma crença, de tão enraizado que ele é. Então, um exercício importante que qualquer pessoa pode fazer é sempre se perguntar diante de alguma vulnerabilidade, de alguma situação mais difícil, assim, o que eu acho disso? Isso está fazendo sentido para mim? Como que eu respondo a isso? Isso é o certo? Né? Como que eu posso me abrir a isso? E esse caminho interno, ele não é fácil, possível sempre, sempre, sempre. Quando a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente vai atrás de auxílio, mas é um auxílio para você olhar para dentro. A revolução do ser é isso. Toda vez que a gente atende uma pessoa que procura a casa de amor e está aberta à revolução do ser, ela não sabe o que ela vai encontrar. Talvez elas acham que seja muito parecido com as terapias convencionais, né, de psicólogos que você conversa, mas só que nós não mal sabemos o que acontece na vida da pessoa. E ela se surpreende quando a gente mostra para ela que é um aprendizado a ter consciência de alguma coisa que estava sempre ali e ela nunca observou, para que durante a semana ela reflita, né? Então, buscar ajuda, seja na revolução do ser, ou seja em qualquer outra técnica que a pessoa confie, é sempre importante quando você acha que sozinho o caminhar está mais difícil. Mas não esperar que o de fora vai fazer um trabalho que é só seu, que é um trabalho interno. Então, a primeira coisa é descobrir o que está tão difícil que sozinho você não está conseguindo. Peça ajuda, vai atrás, né? Isso é importante também. E o objetivo final é trazer essa luz do cardíaco para o externo, para os outros, e para iluminar a nossa vida em primeiro lugar. Então, isso é importante. Então, assim, a revolução do ser, eu sempre comento, né, com o pessoal que eu atendo, que eles não vão ter um terapeuta, vão ter várias pessoas que vão orientá-lo com relação à energia que está emanando de dentro da pessoa, né, na aura da pessoa. Isso traz muitas reflexões e o auxílio é bem intenso. É importante, assim, a gente realmente ter essa consciência que não dá para terceirizar, né, o despertar, é a nossa responsabilidade. E pegando um gancho no que a Michele falou, eu lembrei, inclusive, da Casa 8, né, transformação através da autocrítica, porque sem transformação não tem como, o despertar ele não vai existir. E quanto de nós estamos realmente de olho nisso, quando a gente consegue fazer uma autoavaliação, entender ali os pontos que precisam ser modificados,
e gerar essa transformação necessária sem tanta autocobrança, sem tanta autopunição, né? E porque isso está diretamente ligado com o fato de eu querer terceirizar, porque o Flávio comentou da desesperança. A desesperança está ligada com esse comodismo, né? Então, assim, bom, eu não posso fazer nada, alguém vai vir, vai me salvar, vai acontecer algum milagre, alguma coisa na minha vida, então eu não preciso fazer nada, eu posso ficar aqui nessa inércia. E agora, a partir do momento que você realmente mergulha nessa autoavaliação de uma forma carinhosa, de uma forma realista, inclusive, né? Mas sem o chicote, sem aquela autocobrança tão forte, é possível, aos poucos, ir se transformando, saindo dessa inércia, entendendo, priorizando ali o que mais machuca, o que é mais complexo, e alcançando esse despertar tão buscado, tão sonhado de uma forma responsável. Então, vejam como parece ser um trabalho difícil, é mais simples. A gente complica mais quando a gente terceiriza ou quando a gente se nega a olhar para dentro, né? Isso é mais difícil. E a gente insiste ainda em não ver, né? Então, quanto mais simplicidade, quanto mais verdade que a gente busca dentro de nós, mais a gente se conecta com essa essência, com quem realmente somos. E a gente vai sempre se surpreender, sempre, sempre, sempre. Está difícil o caminho? Busque auxílio. Vai sempre aparecer alguém que vai auxiliar. Sempre, sempre. Mas sempre com o verdadeiro desejo da sua melhora, do seu caminho e do seu caminho do sentir e do aprender sempre. E nós vamos ficar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, nós falaremos o que nós viemos fazer nesse planeta. Até lá!